É Vera Lúcia Borges Isaac. Borges da minha mãe, Isaac do meu pai. Eu nasci em Ribeirão Preto, 2/11/59. É o dia de finados, mas eu não tenho trauma nenhum porque eu ganhava melancias, aquela melancia comprida, era uma delícia. A gente ia para Batatais, tinha um amigo do meu avô lá, fazia um pão de queijo, a mulher dele fazia um pão de queijo fantástico, que era o meu presente. Ninguém sabia que era meu aniversário, mas para mim era meu presente, sabe assim? E a melancia meu avô dava, porque perto do cemitério lá em Ribeirão tinha os caminhões que vendiam aquela melancia comprida, rajada. Então era minha diversão. Eu nunca tive problema de nascer dia 2 de novembro, nunca tive. Meu pai é Davi Isaac Neto e a minha mãe é Raquel, com CH, Borges Isaac. Sim, os dois nasceram em Ribeirão Preto, que se casaram lá, tiveram 4 filhas, eu sou a segunda. Então a minha irmã mais velha já faleceu, Maria do Carmo, aí sou eu, né, Vera. Depois de 5 anos, nasceu a Carmen. E como eles queriam encerrar a fábrica, ela teve muita dificuldade de engravidar, né? Demorou 5 anos para ela engravidar. Aí eles falaram, então vamos encerrar a fábrica. Aí vai ser Carmen de Carmo e Lúcia de Vera Lúcia, então ela chama Carmen Lúcia. E aí veio uma Rapa do Tacho. Ela engravidou de novo, a Rapa do Tacho, aí vamos pôr quem? Não tinha mais nome, né? Então puseram o nome da minha avó, que tinha acabado de falecer, a mãe do meu pai, Mariana. A minha mãe, descendentes de portugueses. E o meu pai de descendência sírio-libanesa. A infância foi muito legal, assim, né? Eu estava falando com a Mariana agora que a minha vida foi muito boa, porque sempre teve escolhas boas, né? A gente morava numa casa muito grande, tinha muito quintal, não tinha piscina, porque o clube era 50 metros, mas na Avenida 9 de Julho, era uma casa muito grande, tinha piscina, tinha escorregador, tinha um quintal que a gente brincava de bicicleta. E meu pai tinha filmadora, então ele passava filme, era um acontecimento, né? A gente chamava as amigas, porque estudava no colégio de freira, que era só meninas, Vita e Pax. E nesse colégio a gente fazia as amizades, então tinha o encontro das bonecas, fazia chá para as bonecas, fazia filminho, era um acontecimento. E a minha mãe, ela trabalhava muito fora de casa, mas ela não tinha uma profissão. Essa atividade dela era ajudar as pessoas de uma forma assim muito enfática. Então ela ia muito católica, a família dela sempre católica. Ela tinha uma farmácia numa igreja lá, São José, na rua São José, em Ribeirão Preto, tinha uma farmácia. Então, como eles tinham muito amigos médicos, ela ganhava as amostras e levava para a farmacinha e lá distribuía para as pessoas carentes, né, quando tinha receita. E eu fui muito ajudá-la. Então eu herdei um pouco da minha mãe essa coisa de querer ajudar as pessoas. Eu sempre quero ajudar assim, né, gratuitamente, né? E meu pai, ele era químico industrial. Então eu herdei dele a vontade de misturar coisas, sabe? Ele fazia algumas experiências, então eu gostava, Então nesse quintal tinha muitas frutas, então eu cortava as frutas, espremia, fazia misturas, tinha uma horta e eu cortava, batia assim, num grau, eu triturava as verduras, assim, sabe, saiu aquele caldo verde. Era uma das brincadeiras favoritas. A outra era andar de bicicleta na rua, né? Daí tem aquelas várias lembranças, né? Cresci assim. Eu estava na 3ª série do primário, a minha irmã mais velha estava na 4ª série. Essa classe delas era a última, porque não ia fazer o ginásio lá, porque o colégio estava mal das pernas, né? Com dificuldade financeira. E aí as mães se reuniram e falaram, vamos escolher uma escola para as meninas irem. E aí viram que o ginásio, o Otoniel Mota, lá em Ribeirão Preto, era o que estava melhor. E aí, quando eu cheguei na 4ª série, que o caminho era ir para o Otoniel Mota, o colégio, eles fizeram uma associação de pais e mestres e resolveram não fechar mais, mas
Nesse meio tempo, a minha mãe já tinha falecido. Ela faleceu em 74, quando eu estava na quarta série do primário. E aí meu pai se viu assim, árabe, filhas mulheres, então ele resolveu voltar a gente para o Otônio Mota, para o Vitepax. Eu voltei para o Vitepax e a minha irmã preferiu que algumas meninas da classe dela foram para o Colégio Auxiliadora, ela foi estudar na Auxiliadora, mas eu voltei para o Vitepax. Aí lá começa aquela atividade profissional, o que você vai fazer. Eu era perdida, assim, embora eu tivesse as minhas preferências, era para a área de exatas, sabe? Eu cheguei a tirar 11 numa prova de matemática, 11 numa prova de ciências, tal. Eu ainda não tinha uma profissão definida. E aí alguém dizia, presta odonto. Odonto é uma profissão feminina. E eu, na primeira oportunidade, odonto. Graças a Deus não entrei. No segundo, aí fui fazer cursinho e aí eu fiz o curso, o Anglo tinha acabado de chegar em Ribeirão Preto, aí eu fui fazer o Anglo e lá eu aprendi o que eram as profissões. Aí eu disse, eu quero fazer análises clínicas, então eu vou fazer farmácia e bioquímica. E tinha combinado com as pessoas que faziam cursinho comigo que nós íamos montar um laboratório de análises clínicas em Ribeirão Preto. Só que o meu pai dizia categoricamente, filha minha não estuda fora de Ribeirão, não estuda, então eu tinha que prestar o vestibular na USP. E eu não sei se é verdade ou não, eu escrevo com letra de forma. E aí me disseram, o pessoal do cursinho chegou a me dizer, depois de alguns anos, não sei, que a redação tinha que ser com letra cursiva. E eu escrevia com letra de forma. Não sei se era isso ou não, ou destino. Né? Em árabe, Maktub. Eu não tinha que entrar na USP em Ribeirão, tinha que entrar na Unesp em Araraquara. Mas demorou. Eu fiz 4 vestibulares, né, na USP em Ribeirão e não passava. Até que um dia eu resolvi pegar dinheiro do meu pai, mentir para ele, porque ele não aceitava que filha estudasse fora. Então eu fui juntando um dinheirinho, fiz a inscrição na Unesp. E aí, como tinha uma amiga que fazia faculdade em Jaboticabal, eu pus a opção de curso fazer lá. E ele, como era muito amiga minha, ele conhecia a família e deixou eu ir à República dela. E eu fui, como se fosse uma festa da República, e fiz o vestibular. E não contei nada para ele, nem para ninguém de casa. E aí, quando chegou, naquela época em Ribeirão, as pessoas, os cursinhos competiam para ver quem trazia a lista de aprovados, né? Então, um professor que chamava Barba, do Anglo, ele estava voltando de São Paulo para Ribeirão com a lista em helicóptero. E aí ele disse, fulano passou, a Vera Isaac passou. E aí eu fiquei super feliz, falei, pai, passei no vestibular. E aí que eu me toquei que eu tinha prestado 2 provas, né? O USP e o Unesp. E aí quando ele soube que não era a Unesp, ele já disse, não sei, a gente comemora e depois vê o que faz. Ele, de tão feliz que ele ficou, né? E aí ele comprou champanhe, Moët Chandon, e a gente bebeu muito. Ele ficou um pouco bravo que eu quis comemorar com os meus amigos, mas tomei lá um Chandon com ele, né, e tal. Fui fazer lá em Araraquara, né, meio a contragosto dele, mas ele estava tão feliz que a filha tinha entrado na faculdade que aquela determinação foi um pouco superada. Um pouco, eu digo, porque ele conhecia o professor Aymar Batista Prado, que era o diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. E as filhas do professor Aymar também estudavam no Vitepax. E aí, então, eles tinham conhecimento das reuniões de pais, aquela coisa. E ele, então, procurou o professor Aymar para me transferir para Ribeirão Preto. E eu me lembro que a gente foi à faculdade e o professor Aymar disse, Davi, não é vantagem para ela, porque nesse meio tempo, o que eu já tinha conhecido lá em Araraquara? Eu tinha conhecido algumas disciplinas da área de análises clínicas que eu queria fazer e tinha conhecido algumas disciplinas da área de indústria, que a minha turma da faculdade é a última que tinha laboratório, trabalhando com análises clínicas,
e indústria, trabalhava com indústria farmacêutica, indústria de cosméticos. E eu sabia já que eu não queria análises clínicas, não queria mais. Estava enganada com aquela vontade anterior. E aí, em Ribeirão Preto não tinha indústria. Então o professor Aymar disse, olha, existem algumas disciplinas, eu me lembro muito bem, que uma delas era fisicoquímica. Eu tinha feito 60 horas. E na USP era 75, então eu tinha que fazer a disciplina de novo. Outras eu tinha feito 75 e a carga horária era 90, então eu tinha que fazer uma readaptação. Outras eu tinha feito muito mais carga horária do que tinha na USP, mas por conta dessa falta eu precisava fazer. Tinha que fazer a disciplina de novo. Não tinha indústria. Então o professor Aymar falou, Davi, não é vantajoso. Lá, daqui 4 anos ela se forma. E aqui ela vai ficar 5, 6 anos. Aí ele ficou convencido que era melhor me deixar lá. No segundo ano, eu fiz 2 disciplinas que eram muito características, tanto da área de laboratório, parasitologia, e quanto a área de indústria, que era farmacotécnica. E aí eu chegava às 1h30, a aula era das 2 às 6. 7 horas eu estava no laboratório ainda, trabalhando, fazendo e tal. E a aula de parasitologia, eu me lembro que eu morava a 2 quadras da faculdade, eu chegava 2h30, 3 horas eu estava na minha casa. Então era uma coisa que eu não gostava, não tinha aptidão, as matérias microscópicas que eu chamo, né? Tudo que eu não enxergava, eu não conseguia gostar daquilo. Tá vendo ali no microscópio, não sei o quê? Aham, tô vendo, mas o que é que você quer que eu veja, né? Não conseguia desenvolver aquilo muito bem. Mas esse primeiro mês da faculdade, eu morei na Avenida Bandeirantes, a umas 5 quadras da faculdade. E aí, a Sálua, que era minha colega, morava 1 quadra e meia, me disse que a dona da pensão conhecia uma senhora que precisava. Então, essa senhora, eu fui morar lá. E era uma casa deliciosa, assim. Do tipo chácara. Na verdade, era realmente uma chácara e era uma casa muito gostosa. E aí eu morei o tempo todo na casa da dona Cida. É uma senhora que está viva ainda, eu visito ela de vez em quando. E depois a neta dela foi fazer faculdade, foi minha aluna. Fiquei até emocionada. E os reencontros da vida. E a dona Cida foi uma pessoa assim muito especial, né? Ela já era bem mais velha, então talvez não fosse mãe mesmo, mas é uma mãe-vó, assim, sabe? Conselheira, me ensinou a fazer tricô, sabe? Assim, então a gente conversava muito, 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 muito. E aí eu fui muito feliz lá. E aí então eu tive, no segundo ano da faculdade, isso que eu falei, a parasitologia e a farmacotécnica. Então eu sabia que eu não queria análises clínicas, né? Estava enganada e fui fazer a parte de indústria. Daí, na farmacotécnica, eu tive um professor, Luiz Carlos Toni. Depois ele mudou de disciplina, ele saiu da farmacotécnica, ele me deu aula de farmacotécnica prática, teórica, desculpa, e me deu, e depois ele migrou para a disciplina cosmetologia. E eu fui a primeira turma dele na cosmetologia e eu apaixonei pela disciplina. E aí ele achava também que eu tinha vocação ou talvez ele simpatizou comigo, não sei explicar, né? Eu fiz a disciplina dele e ele tinha um amigo que fazia desenho. Então, qual era a preocupação do meu pai na época? Eu voltar para Araraquara, para Ribeirão Preto, e aí então ele prometeu montar uma farmácia. Nessa época, então, eu colei grau, então eu queria farmácia que fosse de homeopatia e manipulação de cosméticos. Eu fui fazer também o curso de homeopatia lá em Ribeirão Preto mesmo, no Instituto Lamasson, e eu formei as 2 coisas juntas, julho de 85, a faculdade e o curso de homeopatia. Aí fui fazer um estágio em Franca e para ter é muito comum fazer o estágio na homeopatia que você faz a sua coleção de medicamentos. Era o pagamento, como se fosse o pagamento, né, do seu trabalho durante o seu estágio. Fiz isso, tal, então
né? Aí vamos fazer os formulários. Aí fiquei um ano a mais na faculdade fazendo os formulários. Então eu formei em julho de 85 e eu fiquei até setembro de 86 na faculdade montando o meu formulário cosmetodermatológico. Estava numa época, se não me engano, cruzado, era o cruzado, e meu pai tinha comércio de tintas em Ribeirão Preto, e aí ele dizia: ah, minha filha, espera depois das eleições que vai ter alguma mudança nisso e tal. E aí tinham duas empresas que forneciam as peças básicas, as embalagens para a farmácia homeopática, que era a Witton. E aí uma empresa me disse, estávamos em setembro de 86, aí uma me disse, em agosto de 87 eu te forneço os frascos. Mas eu ainda estava mais ou menos assim, esperançosa que as coisas pudessem melhorar e tal. Nesse meio tempo, a Associação Farmacêutica de Ribeirão Preto, ela foi reinaugurada. E lá então eu fui, já que eu ia ser farmacêutica em Ribeirão Preto, eu fui lá fazer parte. Ah, o que você vai fazer? Ah, eu vou, por exemplo, você. Ah, eu sou farmacêutica, faço isso. E a outra farmacêutica trabalha em análise clínica. E você? Ah, vou montar uma farmácia, vai chamar Xaxaxá, né? Uma pessoa escutou o nome da minha farmácia e montou uma farmácia com o nome da minha farmácia. Ah, como você disse, como que ela conseguiu? Ela não conseguiu. Ela tinha uma amiga que tinha uma farmácia, que comprou no nome dela e passou para a nova farmácia, os vidros e tal. Aí eu queria desistir da profissão. Uma professora minha, xará de orgânica da faculdade, me convidou para dar aula na UNAERP. Quando eu fazia o colegial, lá no Vitepax, eu era monitora. Eu estudava de manhã e aí eu ficava à tarde na escola sendo monitora. Então eu era a segunda professora da classe. Não me lembro assim se eu cheguei a dar muitas aulas ou uma aula, não me lembro. Mas eu era a segunda professora da classe. E depois, quando eu fazia faculdade, eu era monitora do ângulo também. Então, quando eu vinha para Ribeirão Preto, eu ia para Ribeirão Preto, eu era monitora aos sábados e domingos. Então, aí quando eu fazia o colegial, ficou isso também muito forte, assim, né? De explicar a monitoria, tirar dúvida, tá? E aí, durante a faculdade, não, porque eu estava lá em Araraquara e lá eu não conhecia nada, tudo era novo lá para mim e tal, né? Aí, quando eu voltei para Ribeirão, aconteceu esse lance da farmácia, e aí eu encontrei a minha xará, que tinha sido minha professora de química orgânica no colegial. O que você está fazendo? Aí contei a minha história para ela. Ela disse, por que você não vai dar aula na UNAERP? Eu disse, como que eu faço isso? Aí ela falou, me faça um currículo. E aí o professor lá, o coordenador, me chamou para fazer uma entrevista e disse, olha, professor de cosméticos, agora eu não preciso, eu preciso de um professor de farmacobotânica. Aí eu disse, olha, farmacobotânica não é a disciplina não é a área que eu escolhi como profissão, mas eu fiz, durante um tempo eu fiz monitoria, estágio na disciplina em botânica lá na minha faculdade. Então prepara uma aula e vem me dar aula. Aí eu fui dar aula e ele me aprovou. E eu fui contratada então, e aí nesse meio tempo, até era a primeira turma da faculdade, e aí até chegar a cosmetologia ia demorar, né? Então nesse meio tempo também dei aula de farmacotécnica, e aí chegou a tão esperada cosmetologia. Então dei aula lá de cosmetologia e fui nessa época me envolvendo também com a parte administrativa da faculdade. Então eu cheguei a ser responsável pelo estágio, vice-coordenadora do curso, né? Eu fiz bastante a parte administrativa, que era uma veia que eu não conhecia e que também aprendi a gostar. Então lá na UNAERP eu fiquei de 88 até 94. E a parte triste é que o professor Tony faleceu. E aí abriu o concurso lá em Araraquara. Então, quando eu estava na UNAERP, eu fui estimulada a fazer o mestrado na USP em Ribeirão. Então eu fiz o mestrado aqui e aí tinha defendido o mestrado em 93 e podia então prestar a seleção lá na Unesp, que é onde ele tinha falecido. Então eu comecei a dar aula em
Eu fui contratada na Unesp dia 2 de janeiro de 95. Entre junho de 93, que eu defendi o mestrado, e fim de 94, eu comecei o doutorado na USP em São Paulo com a professora Érica Kedor. E aí, então, lá em Araraquara, eu obtive a licença para ir para São Paulo. Eu me lembro que eu fazia mais ou menos assim. Quarta noite eu ia para São Paulo, então eu ficava quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta de manhã eu vinha para Araraquara. E aí, em novembro de 94, eu fui num casamento de uma grande amiga em Goiânia e conheci o pai dos meus filhos. E ele representava o que um namorado pescador que eu tive representava para mim, aventureiro e tal, porque lembra da minha infância, muito rígida, né, e tal. Então, ele representava isso, só que o amigo pescador na cidade, ele era um peixe fora d'água. E o pai dos meus filhos representava exatamente aquilo que ele representava, mas ele conseguia pôr calça e sapato. Então, eu também me apaixonei. Em abril de 95, a gente casou. Ele morava em São Paulo, trabalhava lá em São Paulo, e eu em Araraquara. Então, também, por conta disso, eu ia, passava o fim de semana lá, e aí voltava na quarta, ele passava o fim de semana em Araraquara comigo, e aí na outra semana eu ia. E isso eu fazia o meu doutorado com a professora Érica. E dava aula também, em Araraquara já estava dando aula, mas o professor Marcos Correia, com quem eu trabalho, a gente dividia a disciplina, então o tempo que eu precisava também, eu ficava mais tempo em São Paulo. E aí nasceu o Murilo, em janeiro de 96, prematuro, e a minha irmã Maria me ajudou bastante. Assim, fora o que ele era pequenininho, ele era muito saudável, nunca teve problema de nada, né? Hoje é um homem quase 2 metros de altura. Em agosto, setembro de 97, eu comecei a engordar, e aí alguém falou, você não tá grávida? Eu falei, não, sou mãe de um filho só. E aí comecei a perceber que eu realmente podia estar grávida, né? Fui no ginecologista, ele falou, realmente tem um bebê aí, né? Aí eu fiquei muito feliz e a gravidez era completamente diferente da primeira, então eu achava que era uma menina e ia dar o nome para ele de Raquel, que era homenagem à minha mãe. No fim, depois eu achei bom que eram 2 meninos, né? Fiquei muito feliz, acho que fiquei mais feliz que era um outro homem do que se fosse uma menina, né? E a menina agora, a Raquel, é a minha sobrinha, que é afilhada, inclusive. E aí, então, nasceu em maio de 98, o Danilo. E eu estava barriguda, muito barriguda, no dia 1º de abril, quando eu defendi o meu doutorado. Então, ele nasceu 45 dias depois da defesa do doutorado. Nasceu também em Ribeirão Preto, com a minha tia, né? Eu falei, bom, agora a fábrica está encerrada, né? E aí, continuei morando em Araraquara, o pai deles morava aqui em São Paulo. Aí, depois da licença maternidade, eu voltei para Araraquara, Eu cheguei aí a apresentar trabalhos, estágio, alguma coisa assim. Eu não tinha problema de ir para Araraquara, porque a minha casa estava lá montada, né? Então eu ia de vez em quando. Em 99 para frente eu comecei a ter os alunos que começaram a trabalhar comigo, né? E aí precisava publicar para entrar no programa de pós-graduação. Depois de bastante tempo eu consegui entrar no programa e aí comecei então a orientar alunos de mestrado e doutorado, que são trabalhos mais robustos, né? Eu tenho mais de 100 alunos de iniciação científica, mas não é às vezes um trabalho que compete um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado, são trabalhos mais profundos, mais robustos. Cheguei a ter até 30 alunos sob minha orientação no laboratório. O que foi me motivando foi trabalhar com plantas, né? Na área de fitocosméticos. Então, os mestrados quase todos e os doutorados quase todos assim na linha de fito, né? Fitocosmético. E aí eu tinha feito uma disciplina de reologia, uma disciplina que me chamou muito a atenção, e nessa disciplina, embora os conceitos assim não tinham ficado muito fundamentados, né? Eu me interessei e aí fui atrás.
E aí sim o conhecimento da disciplina fundamentou. A fitocosmética foi me chamando muita atenção, e aí depois eu comecei numa jornada farmacêutica que eu coordenei, fui a coordenadora geral. Nós convidamos uma ex-colega de turma minha, uma colega de turma da faculdade, para dar uma aula de análise sensorial. E ela mencionou a cosmetologia, isso foi no ano 2000. Então, lá no ano 2000, ela mencionou a análise sensorial de cosmético, e eu então comecei a trabalhar também nessa área de análise sensorial de cosmético, né? Então é onde eu tenho onde eu tenho meu maior envolvimento, né, na pesquisa, e até nas aulas da graduação eu acabei puxando um pouco para isso. E aí tem uma disciplina também que ela era análise crítica de cosméticos comerciais. Então os alunos compravam produtos, ou a faculdade comprava os produtos que os alunos indicavam, e a gente fazia crítica às embalagens, ao tamanho, ao perfume, ao preço, né? E ao conteúdo, os alunos comparavam os conteúdos, e aí fiquei lá, estou lá até agora na faculdade, né? E aí as pesquisas são nessas áreas, então os alunos da graduação começam, eu nunca mais falei não. Uma aluna do noturno, ela veio me pedir estágio no primeiro ano. É lógico que ela tinha o dia inteiro para trabalhar, mas eu disse, no primeiro ano, né? E vem aqui mais para frente. E aí no dia da formatura dela, ela falou para mim, professora, eu fiquei tão frustrada que você não me deu estágio, a partir daquele dia eu não nego estágio para ninguém. E acaba tendo assim uma seleção natural, né? Porque quando tem muita gente, a dedicação a cada um dos alunos é menor. E aí eles vão desistindo e tal, e talvez não seja também a área de escolha deles. Não dá tempo, né, de você fazer todas as suas obrigações e ainda orientar um monte de alunos. Então eles ficam dependentes dos que estão há mais tempo no laboratório, não necessariamente mais graduados. E aí, às vezes, alguns não gostam daquela situação e acabam pedindo para sair, né? Mas é interessante que hoje diz que não tem ex-aluna, né? Uma aluna que já se formou, ela estava no terceiro ano, e eu pedi que ela fizesse, então, o esboço de um projeto. E diz que ela ficou muito brava comigo e quase pensou em desistir, né? E aí, acho que ela respirou fundo, contou até 10 e foi lá e esboçou o projeto, né? E hoje ela está na L'Oréal, no Rio de Janeiro. E eu costumo dizer assim, que eu não sou babá, não tenho aquele perfil de orientadora que fico lá paparicando aluno. Eu estou lá no meu escritório, as ordens, pode me interromper, hoje em dia Facebook, WhatsApp, eu não gosto de trabalhar nas redes sociais, mas me pedir um socorro e aí a gente parte para o e-mail, tudo bem. E tem dado certo, claro, né? Eu gosto muito de plantar, mas eu não consigo assim plantar. Dizem que, não sei, que é por causa da minha emanação de energia. Eu sou espírita, eu tenho muita mediunidade na mão, então acaba matando a planta. E aí eu fico muito frustrada por isso, né? Mas eu gosto muito, então eu tenho muita planta na minha casa. Então eu gosto disso, gosto muito de ler, gosto de assistir filmes, porque eu acho que é um tempo assim que você desliga completamente de tudo, né? Quando você está lendo, a leitura às vezes te dissipa, né? Dali a pouco você está naquele problema que você tem que resolver e o filme não me deixa fazer isso. Então, quando eu quero relaxar, eu vou num filmezinho. Se você perguntar assim, o que você mais gosta de fazer mesmo, eu gosto de encontrar meus amigos. E aí eu voltei a frequentar a minha turma de Ribeirão Preto. Então, daquele Otoniel Mota, um boliviano, imagina, um boliviano que mora em Londrina, resgatou um dos amigos dele da época, que resgatou um terceiro, um quarto, e agora o grupo tem quase 800 membros. Então a gente tem tido dois encontros anuais, um no meio do ano e um no final do ano, para desejar Feliz Ano Novo. E também, numa oportunidade aí que eu não me lembro quando foi,
A gente resgatou através das redes sociais também um grupo de meninas do Vitepax. Então eu tenho um grupo com elas que chama Vitepax, tem vários anos, e a minha classe é Meninas Vitepax. Então a gente se reúne, uma delas tem uma pastelaria, a gente vai lá comer pastel, então é bem gostoso esse resgate, né? Então, eu estava falando justamente isso com a Mariana, né? Hoje eu me sinto uma pessoa feliz, realizada, mas que ainda precisa deixar algumas coisas, né? E eu recomecei a pensar em extensão na universidade. Então, agora, no primeiro semestre, eu fui para o México fazer um estágio com a Maria Luísa Pérez, não sei se você a conhece, ela vem agora dia 2 para a gente justamente implantar o projeto de cosmética social que ela tem lá no México, né? Então eu estive lá visitando e agora ela vem me visitar. Então é essa área da extensão. A graduação e a pós-graduação na universidade, né? Pesquisa é obrigatório, então seria isso aí, juntar tudo isso para aquele tripé, né? A administração só falta fazer parte de um ou dois órgãos colegiados lá da universidade. A extensão é que me faltava, embora eu já tivesse tido, o projeto de extensão estava meio parado, né? Então isso aí é uma coisa que eu tenho comigo. Em função disso tudo, eu acabei fazendo parcerias no exterior, então tenho uma parceria na Universidade de Valência e uma parceria na Universidade de Lisboa para intercâmbio. Eu vou, os alunos vão e os alunos vêm, né? E meus filhos estão fazendo faculdade lá em Araraquara, então seguramente mais 4 anos eu tenho de Araraquara. Então talvez coincida aí a minha aposentadoria com a formatura deles, né? Para pensar o que eu vou fazer depois de aposentar ainda. Então a universidade é uma engrenagem, né? Que você acaba fazendo parte, querendo ou não querendo, e querendo também, né? Porque os alunos saem, os alunos vêm. Então aquele que saiu deixa uma saudade muito grande, mas que é uma lacuna preenchida um pouco com aquele que vem. Principalmente se aquele que vem está engajado no laboratório, participa de todas as atividades que a gente proporciona, tem reunião com o grupo de orientados. Graças a Deus o meu time é bem engrenado, então estou bem feliz com eles também, né? E aí a perspectiva de futuro é essa, né? De continuar trabalhando, fazendo um pouco de extensão, que tinha ficado um pouco em estado latente, aí retomar isso e ser feliz sempre.